Todo mundo conhece a história do Superman, uma criança que teve seu planeta natal destruído, caiu na Terra e foi criado por Martha e Jonathan Kent. Nosso querido Clark se tornou um grande homem, honesto, bondoso, altruísta e esperançoso. Mas você já parou para pensar no desastre que seria um ser dessa magnitude cair na Terra e não se tornar um Superman da vida? Não? Então vem comigo, porque hoje eu vou contar a história analisando e dando o meu ponto de vista sobre Brightburn, o filme de terror que tem como protagonista uma versão macabra do Superman. A trama começa mostrando a história de um casal que deseja muito, mas não pode ter filhos. Só que do nada a coisa muda de figura porque cai uma nave do céu e essa nave tem um bebê. O casal então cuida do garoto com muito amor e carinho e dão pra ele o nome de Brandon, que se torna um garoto amável, feliz e um pouquinho esquisito. Na escola é mostrado que o Brandon é diferente dos outros garotos, porque ele tem uma inteligência acima do normal. E adivinha só, como todo garoto de filme americano, ele sofre bullying por isso. Mas tudo bem, porque na escola tem uma menina que simpatiza com ele e fala assim: relaxa cara, são os homens inteligentes que dominam o mundo. Depois de poucos dias, o Brandon começa a ficar mais esquisito ainda, tendo uns comportamentos estranhos no meio da madrugada e tentando abrir um porão de um celeiro que estava meio que atraindo ele. Um dia depois, o garoto do nada descobre que tem super força. Aí ele fala assim: se eu tenho super força, eu também tenho super resistência. Aí ele vai lá e coloca a mão em um bagulho de ferro que gira. E essa cena não faz tanto sentido, porque o filme trata aquilo como se fosse a primeira manifestação de poderes do garoto. Então ele chegar lá e supor que ele tem esse poder arriscando um membro do corpo de ser amputado é no mínimo estranho. É uma boa ideia. No dia do aniversário de 12 anos, o Brandon ganha uma espingarda desse cara que eu esqueci o nome. Só que o pai não gosta da ideia e diz que ele não pode ficar com ela. E aqui acontece o primeiro confronto familiar do filme. Logo após isso, os pais acham no quarto dele aquelas coisas normais que todo adolescente gosta, como foto de mulheres, desenhos estranhos e fotos de órgãos. Coisas de adolescentes. O pai acha tudo isso normal, aí ele tem aquela boa e velha conversa de pai para filho e fala que é normal se interessar por mulheres. E depois dessa boa e velha conversa, o Bruno vai brechar pela janela aquela coleguinha dele da escola. Obviamente ela grita pela mãe, fica com muito medo e acha tudo aquilo muito estranho. Depois de ir pra casa, o Brandon tá de novo com comportamentos estranhos. Ele fica olhando pras galinhas como se elas fossem as galinhas dos ovos de ouro. E misteriosamente, algumas horas depois, todas as galinhas aparecem mortas. O pai tenta falar pra mãe que aquilo foi culpa do garoto, porque o pai viu ele lá. Só que mãe é mãe e fala: não, meu filho não fez isso não, velho. Já na escola, na maravilhosa aula de educação física, a menina de antes chama o Brandon de tarado. Ele então fica com muita raiva e acaba quebrando a mão dela. Brandon, stop! A mãe da menina então fica pistola e fala que ele tem que ser preso ou ir pra algum psicólogo. Só que como mãe é mãe, a mãe do Brandon confia muito no filho e fala: não, meu filho não fez isso, ele é incapaz de machucar alguém intencionalmente. Já em casa, a mãe fala pro marido que na noite passada o Brandon tava sonâmbulo procurando algo que eles tinham escondido, que não sabemos o que é, mas é algo que deixa o casal assustado. O pai então fala: a gente tem que fazer alguma coisa porque não é normal o menino ter essa força toda, nunca ter sangrado e não ter chorado assistindo esse filme. Depois disso, o Brandon começa a ouvir umas vozes estranhas e descobre que o que os pais deles escondem dele é uma nave. E eu acho que eu já vi isso em algum lugar, hein? Coincidência? Acho que não! Em paralelo a isso, a gente também descobre que a única coisa que pode ferir ele é a própria nave que trouxe ele. O garoto então fica com muita raiva, dizendo que os pais mentiram pra ele a vida toda e vai lá pra casa da menina que teve a mão quebrada por ele. Obviamente a menina fica com muito medo e fala assim: cara, sai daqui que minha mãe não quer que eu fale com tu. E ele responde: não, relaxa, deixa comigo que eu vou resolver essa parada. Ele então vai no trabalho da mãe da menina e mata ela. Detalhe, as cenas de ação, entre aspas, desse filme não são boas.
Mas eu até entendo, porque primeiro, o filme não teve um orçamento alto para ser produzido. E segundo, a proposta dele não é ser de ação, e sim de terror. E olha, eles até mandam bem às vezes no terror, hein? Porque algumas mortes são bem nojentas. Bom, a polícia começa a investigar essa morte e percebe que o assassino tem meio que uma assinatura, só que não dá em nada porque o moleque vai pra casa e fala que tá tudo bem pros pais. Fala que nada aconteceu e é isso, vamos ser felizes. No entanto, por ele ter quebrado a mão da garota, ele vai falar com a psicóloga que é a tia dele, mas também não dá em nada. A única coisa que ela descobre é que ele é um egocêntrico que não sente pena e nem empatia por ninguém. No calar da noite, ele resolve fazer uma visita para essa psicóloga, e como um bom menino, ele fala assim: olha, se tu falar de mim pro xerife ou pros meus pais, tu vai se dar mal. E quem avisa amigo é, porque quando ela dorme, que ele tá quase matando ela, o marido dela chega e é ele quem acaba morrendo. E como sempre, o Brandon deixa lá a sua marca na cena do crime. Detalhe, esse marido dela é o mesmo cara que deu de presente uma arma pra ele. E outro detalhe, apesar da morte ser bem forte e bem feita, eu não gosto quando o moleque fica demorando muito pra fazer as coisas. Tipo, ele fica com muita gracinha e isso deixa o filme um pouquinho barrigudo. Enfim, depois de matar o cara, ele vai pra casa e fala que tava jogando bola. Só que os pais não acreditam nessa história e depois de ficar sabendo da morte do cara, é que eles ficam mais desconfiados ainda. A mãe do menino, como sempre, fica querendo passar pano, e o pai, como é um cara mais pé no chão, exige uma explicação, só que ele acaba levando um chega pra lá. O pai então aproveita que o garoto tá no banho e acaba achando uma camisa melada de sangue, só que de novo a mãe fala: não, meu filho é incapaz de fazer essas coisas. Depois disso, o pai resolve levar o menino pra dar um rolê, só que era uma cilada. É uma cilada, Bill. Daí ele puxa a arma e faz o que tem que ser feito. Yes! Mentira, o menino não morre e quem acaba morrendo é o pai. Eu entendi a referência. Depois disso, a mãe do garoto acha os outros desenhos esquisitos no quarto dele e aí sim ela percebe que ele é um menino endiabrado. Mas infelizmente pra ela, o garoto já tá na casa e felizmente pra ela, a polícia também tá lá. Só que o xerife morre igual cocô e a policial morre igual cocô também. E vendo essas coisas horríveis, a mãe se lembra que a única coisa que pode ferir o garoto é a nave. Então ela vai pro celeiro, pega um pedaço da nave, joga uma conversinha lá pro filho, consegue dar uma enrolada nele, dá uns abraços nele, fala que o ama e tenta matar o Brian. Dá tudo errado, o moleque leva a mãe dele pro céu e mata ela também. E como ele é um garoto muito espertinho, ele pega um avião e joga lá na casa também, pra dizer que nada foi culpa dele, foi tudo culpa do avião. Por fim, ainda é mostrado que ele tá destruindo tudo e que tem outros seres com superpoderes e etc. Então o que se pode esperar daqui é uma sequência parecida com The Boys, que eu espero que seja melhor do que esse primeiro filme. E espero que o orçamento para produção seja maior também. Pra mim o filme não é ruim, mas também não é bom, ele é mais ou menos, porque essa ideia de um Superman maligno é tão boa, é um conceito tão bom pra explorar em um filme, que cara, eles podiam ter feito algo melhor do que isso. Eu acho que esse filme se contém muito, ele fica muito contido em uma coisa só e não explora mais coisas que os telespectadores gostariam de ver. Se caso houver uma sequência desse filme, eu falarei aqui também. E por hoje é só. Se você assistiu até aqui, saiba que é você que faz esse canal continuar existindo. E se você tem alguma outra sugestão de filme ou de franquias, comenta aí também. Aqui do lado tem outros vários filmes e sagas que eu acho que vocês vão gostar de acompanhar. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.